Você já saiu da missa e sentiu que algo precioso escorreu pelos seus dedos como água? Como se tivesse recebido um tesouro inestimável e, sem perceber, deixou ele cair no caminho de volta para casa? Talvez você não saiba nomear essa sensação, mas ela está lá, latejando no fundo da alma como uma oportunidade perdida. Santa Teresa de Ávila entendia isso melhor do que ninguém. Para ela, a missa não era apenas um ritual bonito ou uma tradição a ser cumprida. Era um encontro mais real, mais intenso, mais transformador que um ser humano poderia experimentar nesta vida. Era Cristo vivo, entrando no seu coração, habitando dentro de você, unindo sua humanidade frágil à divindade infinita. E o que você faz nos minutos seguintes a esse encontro sagrado revela mais sobre sua fé do que você imagina. Pense nisto. Se o próprio Rei do Universo visitasse sua casa pessoalmente, você o receberia com reverência, permaneceria em sua presença o máximo possível, guardaria cada palavra dele no coração, certo? Então por que, após receber esse mesmo Rei na Eucaristia, tantos católicos simplesmente viram as costas e voltam para suas vidas como se nada de extraordinário tivesse acontecido? Santa Teresa tinha uma resposta para isso. Ela dizia que muitas pessoas vivem na superfície da fé, tocando apenas a casca do mistério sem nunca penetrar na profundidade da graça. E isso não acontece por maldade, mas por falta de consciência. Vivemos em piloto automático espiritual, repetindo gestos sem experimentar a transformação que eles deveriam provocar em nós. Hoje, você vai descobrir 5 atitudes que destroem a graça recebida na missa. 5 erros que a maioria dos católicos comete sem perceber e que funcionam como furos em um balde. Por mais que você receba água viva na Eucaristia, ela escapa toda se você não tomar cuidado com o que vem depois. Santa Teresa, essa mestra da vida interior, essa doutora da Igreja que conhecia os recantos mais secretos da alma humana, nos deixou ensinamentos poderosos sobre como acolher e preservar a graça divina. E entre todas essas 5 atitudes prejudiciais, existe uma que é particularmente grave, uma que ela considerava como uma traição direta ao amor que acabamos de receber no altar. Você está preparado para descobrir qual é? Mas antes de mergulharmos nesses 5 erros mortais da vida pós-missa, você precisa entender algo fundamental. A Eucaristia não é um ponto final, é um ponto de partida. Quando você comunga, Cristo não entra em você para simplesmente habitar um coração vazio e continuar nele em silêncio. Não. Ele entra para incendiar, para transformar, para expandir seu amor através das suas ações, palavras e pensamentos. A graça eucarística é como uma semente plantada em terra fértil. Mas se você imediatamente pisoteia essa terra, se joga pedras sobre ela, se a expõe ao sol escaldante da superficialidade, a semente não germinará. E aí você terá participado da missa, terá comungado, mas não terá sido transformado. E uma fé que não transforma é uma fé que ainda não encontrou seu verdadeiro propósito. Você acabou de receber a comunhão. Cristo está dentro de você de forma real, substancial, viva. Neste exato momento, você carrega o Rei do Universo no seu coração. Os anjos se inclinam diante dessa presença sagrada que agora habita em você. O céu inteiro se volta para contemplar esse mistério de amor infinito. E então, você simplesmente se levanta do banco, pega sua bolsa e sai da igreja como quem sai de uma loja qualquer, sem um segundo de gratidão, sem um momento de silêncio, sem sequer uma palavra de reconhecimento pelo dom que acabou de receber. Santa Teresa ficaria horrorizada com essa atitude. Não porque ela fosse rigorosa ou inflexível, mas porque ela conhecia o valor inestimável da presença eucarística e sabia que desperdiçar esse momento era desperdiçar a própria eternidade. A primeira coisa que você nunca deve fazer após a missa é sair imediatamente da igreja sem fazer ação de graças. Parece simples, quase óbvio, mas olhe ao seu redor em qualquer domingo. Quantas pessoas você vê saindo correndo antes mesmo que o sacerdote termine a bênção final? Quantas mal esperam o último cântico terminar antes de já estarem com a mão na maçaneta da porta?
Isso não é apenas falta de educação litúrgica, é falta de consciência espiritual. É como receber um presente caríssimo das mãos de alguém que te ama profundamente e virar as costas sem nem dizer obrigado. A gratidão não é opcional na vida cristã, ela é essencial. E a gratidão após comungar é o mínimo que podemos oferecer a Cristo que se doou completamente por nós. Santa Teresa praticava a ação de graças com uma intensidade que impressionava até os santos mais fervorosos de sua época. Ela não apenas agradecia com palavras formais e decoradas, ela permanecia em silêncio profundo, deixando que a presença de Cristo em seu coração falasse mais alto que qualquer oração vocal. Às vezes ficava imóvel por longos minutos, às vezes por horas, simplesmente habitando naquela união inefável com o amado. E o que ela recebia nesses momentos? Não eram visões espetaculares ou êxtases místicos toda vez, embora isso também acontecesse. Muitas vezes era simplesmente paz, uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que vem de saber que você está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, permanecendo com aquele que permaneceu com você na cruz. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a Eucaristia nos une a Cristo e nos fortalece com sua graça. Mas como você pode ser fortalecido se abandona a fonte de força imediatamente após beber dela? Imagine um atleta que se alimenta bem, mas nunca descansa para que os nutrientes sejam absorvidos pelo corpo. Ou alguém que toma um remédio, mas cospe ele fora antes que faça efeito. É isso que você faz quando sai correndo da igreja, sem ação de graças. Impede que a graça seja plenamente absorvida pela sua alma. E então, você se pergunta por que sua vida espiritual está estagnada. Por que você não sente mudanças? Por que a fé parece distante? A resposta pode estar justamente aqui. Você recebe, mas não acolhe. Você comunga, mas não permanece. Então, o que fazer? Simples, mas profundo. Permaneça. Fique ali, mesmo que seja por apenas 5 minutos. Feche os olhos. Respire. Sinta a presença de Cristo em você. Não precisa decorar orações elaboradas ou seguir fórmulas rígidas. Apenas converse com Ele como você conversaria com alguém que ama profundamente. Agradeça pelo sacrifício da cruz. Agradeça pela graça da comunhão. Agradeça pela igreja que torna esse encontro possível. E depois, em silêncio, deixe que Ele fale ao seu coração. Muitas vezes a voz de Deus é tão suave que só pode ser ouvida no silêncio completo. E é nesses momentos de gratidão silenciosa que as maiores transformações acontecem, não com estrondo, mas como uma semente que germina invisível sob a terra, preparando uma colheita abundante. Você fez ação de graças. Permaneceu alguns minutos em silêncio profundo. Sentiu a paz invadir seu coração. E então, finalmente, você sai da igreja. O sol bate no seu rosto. Você encontra conhecidos na porta. Sorrisos são trocados. E aí começa a conversa. E que conversa? Você mal passou pela soleira da porta e já está mergulhado em discussões sobre o jogo de futebol de ontem, sobre a novela que todo mundo está assistindo, sobre aquele vizinho que fez algo escandaloso, sobre os preços que não param de subir, sobre política, sobre qualquer coisa exceto sobre o que acabou de acontecer ali dentro. Santa Teresa olharia para você com aqueles olhos penetrantes dela e perguntaria: você acabou de receber Cristo e a primeira coisa que faz é encharcá-lo em banalidades? A segunda coisa que você nunca deve fazer após a missa é entrar imediatamente em conversas fúteis e distraídas. Não estamos falando aqui de nunca mais conversar sobre coisas cotidianas ou de se tornar um monge silencioso que não interage com ninguém. Estamos falando de prioridade, de consciência, de respeito pelo sagrado que você carrega. Quando você acabou de comungar, Cristo está vivo em você de um modo especial, sacramental, intenso. Esse estado de graça particular dura enquanto as espécies eucarísticas permanecem em você, geralmente cerca de 15 minutos. São 15 minutos em que o Criador do Universo habita em você de forma física. E você vai usar esses 15 minutos preciosos para discutir amenidades? Para mergulhar em conversas que não edificam, não nutrem, não elevam?
Santa Teresa era profundamente consciente de como a alma precisa guardar os frutos da oração e dos sacramentos. Ela comparava a alma após a comunhão a um jardim recém-regado. Se você imediatamente pisa nele, se espalha sujeira sobre as plantas molhadas, se permite que animais invadam e devorem as mudas, toda aquela água foi desperdiçada. As conversas fúteis são exatamente isso. São os pés descuidados pisoteando o jardim interior que Deus acabou de regar com sua presença. Não é que você precise ficar mudo ou antissocial. É que você precisa escolher o que vai nutrir seu coração nos momentos seguintes a esse encontro sagrado. Uma conversa sobre a beleza da liturgia que acabou de presenciar? Ótimo. Um compartilhamento edificante sobre como Deus tem agido na sua vida? Maravilhoso. Mas mexericos, futilidades, distrações vazias? Isso é jogar pérolas aos porcos, como diria Jesus. O que acontece quando você se entrega a conversas superficiais logo após comungar? Você literalmente dispersa a atenção interior que deveria estar concentrada em Cristo. É como tentar ouvir uma música suave e linda enquanto alguém liga um liquidificador ao seu lado. A música ainda está tocando, mas você não consegue mais ouvi-la. Cristo ainda está em você, mas sua consciência dele se dissolve na barulheira mental que essas conversas provocam. E então, você perde a oportunidade de ouro de aprofundar a união com ele, de deixar que ele plante sementes profundas no solo do seu coração, de receber insights e graças que só vêm naqueles momentos de atenção plena à sua presença. Então, o que fazer? Quando sair da igreja e encontrar pessoas, seja gentil, seja caridoso, mas seja breve. Um sorriso sincero, um cumprimento respeitoso, talvez uma palavra de edificação, e então se retire com delicadeza. Não há problema em dizer: preciso ir, quero guardar um tempo de silêncio após a missa. As pessoas que realmente amam a Deus vão entender e respeitar. E as que não entendem, talvez precisem do seu exemplo para despertar para a importância desses momentos sagrados. Use o trajeto de volta para casa como uma extensão da sua oração. Seja de carro, ônibus ou caminhando, mantenha seu coração voltado para dentro, conversando com Cristo, agradecendo, pedindo, amando. Esses minutos são preciosos demais para serem desperdiçados. Não deixe que o barulho do mundo abafe a voz suave de Deus em você. Mas agora chegamos à atitude mais grave de todas, aquela que Santa Teresa considerava uma verdadeira traição à graça recebida, aquela que transforma em veneno o que deveria ser remédio para a alma. Você está pronto para ouvir isso. Você acabou de receber Cristo na Eucaristia. Você carrega em seu coração aquele que é o próprio amor encarnado, aquele que pregou o perdão dos inimigos, a caridade sem limites, o amor que não julga, mas acolhe. E então, mal saiu da igreja, você abre a boca e começa a falar mal de alguém, critica, julga, condena, espalha rumores, destrói reputações, fere com palavras aqueles que Cristo ama tanto quanto ama você. Se existe algo que apaga instantaneamente a graça da comunhão, é isso. A terceira coisa que você nunca, jamais, em hipótese alguma deve fazer após a missa, é falar mal dos outros. Santa Teresa era absolutamente categórica sobre isso. Ela dizia que a língua maledicente era uma das armas favoritas do demônio para destruir comunidades inteiras. E quando essa língua se solta logo após a comunhão? É como pegar o corpo de Cristo e cuspi-lo no rosto do próximo. Porque quando você fala mal de alguém, você não está apenas proferindo palavras ao vento. Você está ferindo a imagem de Deus naquela pessoa. Está destruindo a caridade que deveria ser a marca distintiva de todo cristão. Está transformando sua boca, que acabou de receber o pão da vida, em instrumento de morte espiritual. Jesus foi absolutamente claro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há exceções a esse mandamento. Não há notas de rodapé dizendo que você pode julgar se achar que tem razão. Não há brechas permitindo que você espalhe verdades nocivas sobre pessoas que você considera problemáticas. O amor ao próximo é incondicional, total, irrestrito.
E esse amor se manifesta não apenas em grandes gestos heróicos, mas nas pequenas escolhas diárias, incluindo e especialmente no controle da língua. Tiago escreve na sua carta que a língua é um pequeno membro que pode incendiar toda uma floresta. E quantas vidas você já viu destruídas por fofocas? Quantas famílias divididas por mal-entendidos alimentados por palavras imprudentes? Quantas comunidades paroquiais envenenadas por críticas destrutivas? O Catecismo da Igreja Católica é cristalino sobre isso. O 8º mandamento proíbe toda forma de falsidade, incluindo a difamação, a calúnia e a injúria. Mas isso vai além de apenas não mentir sobre as pessoas. Mesmo que o que você está dizendo seja verdade, se não há necessidade de dizer, se não vai edificar, se vai apenas ferir ou diminuir alguém aos olhos dos outros, então você deve calar. O silêncio caridoso muitas vezes é a maior prova de amor. E quando você acabou de receber Cristo na Eucaristia, quando Ele está vivo em você, Ele espera que você seja canal de amor, não de destruição. Ele espera que sua boca que o recebeu agora pronuncie bênçãos, não maldições. Santa Teresa viveu isso radicalmente. Ela podia ser firme quando necessário, podia corrigir com amor, mas nunca alimentava a murmuração. Ela sabia que as palavras têm poder e que esse poder deveria ser usado para construir, não para demolir. Quando suas irmãs carmelitas começavam a falar mal de alguém, ela imediatamente cortava a conversa e redirecionava para algo edificante. Por quê? Porque ela entendia que uma comunidade onde todos falam mal uns dos outros é uma comunidade onde o amor de Cristo não pode florescer. E se isso é verdade para um convento, quanto mais para a sua vida cotidiana. Você quer ser instrumento de paz ou de divisão? Você quer que Cristo seja reconhecido em você pelo amor ou pela crítica? A escolha é sua, e ela se faz especialmente nos minutos seguintes à comunhão. Pense nisto com toda seriedade. Você acabou de participar do sacrifício da cruz de forma sacramental. Você contemplou Cristo se entregando por amor a toda a humanidade, incluindo aqueles que o traíram, negaram e crucificaram. Você recebeu esse mesmo Cristo em seu coração. E agora você vai usar sua língua para crucificar seu irmão? Você vai fazer aos outros o que Cristo se recusou a fazer, mesmo quando estava sendo morto injustamente? Ele não amaldiçoou, não acusou, não se defendeu ferindo outros. Ele perdoou, amou, intercedeu. E se ele habita em você neste momento, você precisa agir como ele agiria. O veneno da maledicência age rápido. Você pode não perceber, mas cada palavra negativa sobre outra pessoa é como um tijolo sendo colocado em um muro entre você e Deus. Cada crítica maldosa é uma porta se fechando para a graça. Cada julgamento precipitado é um afastamento da caridade que deveria ser o centro da sua vida cristã. E o pior é que muitas vezes fazemos isso tão naturalmente, tão automaticamente, que nem percebemos o mal que estamos causando. Saímos da missa e já estamos comentando sobre a roupa daquela pessoa, o comportamento daquela outra, os erros percebidos na liturgia, as falhas do padre, os defeitos dos outros fiéis. E Cristo dentro de você observa tudo isso em silêncio, esperando que você perceba a contradição gritante entre o que acabou de receber e o que está fazendo. Você quer saber como Santa Teresa lidaria com isso? Ela diria: morda sua língua se necessário, mas não deixe que dela saia nada que não seja caridoso. Se você não tem nada de bom para dizer sobre alguém, então simplesmente não diga nada. O silêncio nunca machuca ninguém, mas as palavras podem deixar feridas que levam anos para cicatrizar. E se você realmente vê algo que precisa ser corrigido em outra pessoa, então ore por ela. Não fale sobre ela. Leve isso a Deus, não aos ouvidos fofoqueiros dos outros. Interceda, não critique. Ame, não julgue, porque você não é juiz de ninguém. Você é apenas um mendigo que acabou de receber esmola do rei, e mendigos não têm autoridade para julgar outros mendigos. Há uma história que Santa Teresa contava sobre uma freira que tinha o hábito de criticar as outras. Um dia, durante a oração, Cristo lhe apareceu carregando sua cruz e lhe disse:
Você quer realmente me seguir? Então pegue sua cruz e carregue. Não coloque mais peso na cruz dos seus irmãos. Essa visão transformou aquela religiosa completamente. Ela entendeu que cada crítica, cada palavra maldosa, cada julgamento era como enfiar mais um prego na carne de Cristo. E ela decidiu que nunca mais faria isso. Você está disposto a tomar a mesma decisão? Você está pronto para fazer da sua língua um instrumento de cura, não de ferimento. Então aqui está o desafio prático e concreto. Da próxima vez que você sair da missa e sentir vontade de criticar alguém, pare. Respire fundo. Lembre que Cristo está em você. E pergunte a si mesmo: isso que eu vou dizer edificaria essa pessoa se ela estivesse aqui? Isso agradaria a Cristo que habita em mim? Isso construiria a caridade ou a destruiria? E se a resposta for não, então simplesmente cale. Redirecione a conversa. Fale algo bom sobre a pessoa, ou simplesmente mude de assunto. Pode parecer difícil no início, especialmente se você está acostumado a participar de rodas de fofoca, mas com o tempo se tornará natural. E você descobrirá algo maravilhoso. Quanto menos você fala mal dos outros, mais paz você sente. Quanto mais você guarda sua língua, mais espaço Deus tem para trabalhar em você. Agora vamos para a quarta atitude que destrói a graça pós-missa. E essa é especialmente traiçoeira, porque muitos nem percebem que estão fazendo algo errado. Você saiu da igreja. Fez ação de graças. Evitou conversas fúteis. Guardou sua língua de falar mal dos outros. Até aqui tudo bem. Mas então, você simplesmente volta para sua vida como se nada tivesse acontecido. Você passa por alguém que claramente precisa de ajuda e ignora. Vê uma oportunidade de fazer o bem e deixa passar. Percebe um chamado à mansidão, ao perdão, à caridade concreta, e finge que não viu. Essa é a quarta coisa que você nunca deve fazer: ignorar as oportunidades de fazer o bem que aparecem logo após a missa. Santa Teresa via a Eucaristia como combustível para a caridade ativa. Para ela, não fazia sentido nenhum comungar e depois viver como se Cristo não estivesse em você. Cristo não entra em você para ficar parado como uma estátua em um nicho. Ele entra para agir através de você, para amar através das suas mãos, para servir através dos seus pés, para consolar através das suas palavras. A graça eucarística é dinâmica, não estática. Ela te impulsiona para fora de si mesmo, para o encontro com o outro, especialmente com aqueles que mais precisam. E quando você ignora essas oportunidades, você está basicamente dizendo a Cristo: obrigado pela visita, mas agora eu preciso viver minha vida. Então, por favor, fique quietinho aí dentro e não me incomode. Pense em quantas oportunidades aparecem no caminho de volta da igreja para casa. O mendigo na esquina que você passa todo domingo e nunca olha nos olhos. A vizinha idosa que está sozinha e precisaria apenas de um bom dia caloroso. O familiar com quem você está brigado e a quem poderia estender a mão de reconciliação. O colega que está passando por dificuldades e precisaria ouvir uma palavra de encorajamento. Essas não são coincidências, são providências. Deus coloca essas pessoas no seu caminho exatamente nos momentos em que você está mais cheio de graça, mais capaz de amar, mais próximo do coração de Cristo. E o que você faz? Passa reto, desvia o olhar, inventa desculpas. Promete que na próxima vez vai fazer alguma coisa, mas nunca faz. Jesus foi extremamente claro sobre isso. Tudo o que fizeres a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Quando você ignora uma oportunidade de fazer o bem, não é apenas aquela pessoa que você está rejeitando. É o próprio Cristo. Ele se identifica totalmente com os necessitados, com os sofredores, com os marginalizados. E quando você acabou de recebê-lo na Eucaristia e imediatamente o ignora na pessoa do próximo, você cria uma contradição espiritual devastadora. Você diz que ama a Deus a quem não vê, mas despreza o irmão que vê. E a Escritura nos alerta: quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê?
Santa Teresa ensinava que a verdadeira oração se mede pelos frutos que produz na vida prática. Não adianta ter experiências místicas incríveis na oração se depois você é uma pessoa egoísta, fechada, indiferente ao sofrimento alheio. A autenticidade da sua vida eucarística se revela em como você trata as pessoas ao sair da igreja. Se você comunga, mas continua duro de coração, se participa da missa, mas permanece mesquinho com seu tempo e recursos, se recebe o corpo de Cristo, mas não reconhece esse mesmo Cristo no corpo sofredor do próximo, então algo está profundamente errado. A Eucaristia não está fazendo em você o que deveria fazer. E a culpa não é da Eucaristia, é da sua disposição interior. Então, o que fazer? Muito simples. Mantenha os olhos abertos. Ao sair da missa, peça ao Espírito Santo que te mostre onde Cristo está precisando de você. E quando você perceber uma oportunidade de fazer o bem, não hesite. Não calcule. Não procure desculpas. Simplesmente faça. Dê aquela esmola. Ofereça aquela ajuda. Faça aquela visita. Estenda aquela mão. Diga aquela palavra de conforto. Pratique aquele perdão. E faça tudo isso não por obrigação, não para se sentir bem consigo mesmo, não para parecer santo aos olhos dos outros. Faça porque Cristo em você quer amar essa pessoa através de você. Faça porque a graça que você recebeu não é para ser guardada egoisticamente, mas para ser compartilhada generosamente. E sabe o que é maravilhoso? Quando você age assim, quando você se torna canal da graça em vez de barragem, algo incrível acontece. Você descobre que quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você se esvazia em amor pelos outros, mais Deus te enche de si mesmo. A graça da Eucaristia não diminui quando você a compartilha. Ela se multiplica. É como aqueles pães que Jesus multiplicou. Quanto mais ele distribuía, mais aparecia. E sua vida espiritual funciona do mesmo jeito. Você pensa que vai perder algo ao ajudar os outros, mas na verdade você ganha tudo, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Ele sempre retribui 100 vezes mais tudo o que você dá em seu nome. A quinta e última atitude que você deve evitar após a missa é talvez a mais sutil de todas, mas não menos importante. Você fez tudo certo, permaneceu em ação de graças, evitou conversas vazias, guardou sua língua, praticou a caridade. Mas então você simplesmente retorna à sua rotina sem parar para refletir sobre o que aconteceu. Você volta ao piloto automático da vida sem examinar seu coração, sem perguntar a Deus o que Ele quer te dizer, sem discernir como a graça recebida deveria transformar concretamente sua maneira de viver. Essa é a quinta coisa que você nunca deve fazer: voltar à rotina sem examinar o coração. Santa Teresa era mestre em autoconhecimento e exame de consciência. Ela sabia que a vida espiritual não cresce no vácuo da irreflexão. Você precisa parar regularmente para olhar para dentro, para ver como está sua alma, para identificar onde Deus está agindo e onde você está resistindo. E não há momento melhor para esse exame do que logo após a missa, quando você está cheio da graça eucarística e mais capaz de enxergar com clareza. Mas a maioria das pessoas desperdiça essa oportunidade. Saem da igreja e mergulham imediatamente no turbilhão de tarefas, preocupações, distrações, sem nunca parar para perguntar: Senhor, o que tu queres me dizer hoje? A missa não termina quando o sino toca. Ela se prolonga na sua vida cotidiana. Cristo vai com você para o trabalho, para a casa, para a escola, para todos os lugares. Ele habita em você, observa através dos seus olhos, ama através do seu coração. Mas se você nunca para perceber essa presença, se nunca examina como está respondendo a ela, você vive como se estivesse sozinho. E então, a graça fica desperdiçada, não porque Deus a retirou, mas porque você não criou espaço para que ela frutificasse. É como plantar uma semente em solo bom, mas nunca regar, nunca arrancar as ervas daninhas, nunca cuidar. A semente está lá, o potencial está lá, mas nada cresce porque falta atenção. Então reserve um tempo.
mesmo que sejam apenas 10 minutos, para fazer um exame interior após a missa. Pergunte a si mesmo: o que Deus me disse hoje na liturgia? Que palavra me tocou mais fundo? Que mudança Ele está me pedindo? Em que área da minha vida eu ainda estou resistindo à graça? Que pecado eu preciso confessar? Que virtude eu preciso cultivar? Por quem devo orar? O que devo fazer diferente esta semana? Essas perguntas simples, se feitas com sinceridade, podem revolucionar sua vida espiritual, porque elas te mantêm consciente, atento, responsivo à ação de Deus em você. Santa Teresa dizia que o autoconhecimento é a primeira morada do castelo interior. Você não pode progredir espiritualmente se não conhece a si mesmo, se não identifica seus pontos fracos e fortes, se não discerne os movimentos do Espírito Santo em sua alma. E o exame pós-missa é uma ferramenta poderosa para esse autoconhecimento. Ele te ajuda a sair do modo automático e entrar no modo consciente. Ajuda você a perceber padrões. Talvez você sempre se irrite com as mesmas coisas, ou sempre caia nos mesmos pecados, ou sempre ignore os mesmos chamados de Deus. E uma vez que você identifica esses padrões, você pode trabalhar neles com a graça de Deus. Pode pedir forças específicas para fraquezas específicas. Pode cooperar mais conscientemente com a obra que Deus quer fazer em você. Mas tem outro aspecto importante do exame pós-missa: a gratidão. Quando você para refletir, você percebe quantas graças Deus te deu e continua dando. Você nota as pequenas providências, as proteções invisíveis, as bênçãos discretas que passariam despercebidas na correria do dia. E essa percepção gera mais gratidão, que por sua vez abre seu coração para receber ainda mais graça. É um ciclo virtuoso. Quanto mais você examina sua vida à luz da fé, mais você vê Deus agindo, mais você agradece, mais você se abre, mais Ele age. É assim que uma vida espiritual medíocre se transforma em uma vida espiritual vibrante e frutífera. Agora você conhece as 5 atitudes que destroem a graça pós-missa. Mas conhecer não basta. Você precisa agir. Precisa tomar decisões concretas para mudar. Porque veja bem, a Eucaristia é o presente mais precioso que Deus poderia nos dar nesta vida. É o próprio Cristo se entregando totalmente a você. E desperdiçar esse presente por descuido, por falta de atenção, por superficialidade, seria uma tragédia. Santa Teresa chorava quando via pessoas se aproximando da comunhão sem a devida reverência e preparação. E choraria ainda mais vendo pessoas comungarem bem, mas depois jogarem tudo fora com atitudes inconscientes. Você tem uma escolha a fazer todo domingo, ou todo dia se você vai à missa diária. A escolha de viver a Eucaristia plenamente ou de vivê-la pela metade. De receber Cristo e realmente deixá-lo transformar você, ou de receber e continuar igual. De permitir que a graça frutifique em amor concreto, ou de deixá-la se evaporar na superficialidade da vida moderna. E essa escolha se faz especialmente nos minutos que seguem a comunhão. O que você faz quando sai da igreja? Para onde vai sua atenção? Como você usa sua língua? Como você trata as pessoas? Quanto tempo você dedica para refletir sobre o encontro que acabou de ter com Deus? Santa Teresa nos desafiaria hoje. Você quer ser santo ou quer ser medíocre? Porque santidade não é para super-heróis espirituais. É para pessoas comuns que tomam decisões extraordinárias nas coisas pequenas. E guardar a graça da missa é uma dessas decisões pequenas, mas extraordinárias. É escolher ficar mais 5 minutos em ação de graças em vez de correr para o estacionamento. É escolher falar palavras edificantes em vez de fofocas. É escolher amar concretamente em vez de só teoricamente. É escolher examinar o coração em vez de viver no automático. Parece pouco, mas é tudo. Porque é nesses detalhes que a santidade se constrói. E sabe qual é a melhor notícia? Você não precisa fazer tudo perfeitamente de uma vez. Deus não espera a perfeição. Ele espera esforço sincero. Então comece pequeno. Escolha uma das 5 atitudes para trabalhar esta semana. Talvez você precise focar em fazer ação de graças, ou em controlar sua língua,
ou em ser mais atento às oportunidades de caridade, ou em fazer exame de consciência. Escolha uma e trabalhe nela com a graça de Deus. E quando essa se tornar um hábito, adicione outra. E assim, passo a passo, você vai se tornando mais consciente, mais presente, mais transformado pela Eucaristia. Imagine como seria a sua vida se toda missa realmente transformasse você. Se toda comunhão deixasse você mais parecido com Cristo. Se toda celebração eucarística fosse um ponto de virada, um momento de conversão, um encontro que muda tudo. Isso não é fantasia, é o que a Eucaristia deveria fazer em todo católico. É o que ela faz quando encontra um coração preparado, atento, disposto. E você pode ter esse coração. Você pode ser essa pessoa que não desperdiça a graça, que não joga fora o tesouro, que coopera plenamente com o que Deus quer fazer através da Eucaristia. Santa Teresa dizia que Deus se comunica especialmente à alma que está atenta, vigilante, preparada. E essa atenção começa na missa e continua depois dela. Você se prepara antes de comungar com contrição e fé. Você recebe com reverência e amor. Você agradece com o coração transbordante. E então você sai para viver o que recebeu, transformando a graça em ação, o amor divino em amor humano, a presença de Cristo em você em presença de Cristo através de você para os outros. Esse é o ciclo completo. Esse é o sentido pleno da vida eucarística. E esse é o caminho para a santidade que Teresa trilhou e nos convida a trilhar também. Então, neste exato momento, você vai tomar uma decisão. Você vai continuar vivendo a Eucaristia pela metade? Ou vai começar a vivê-la plenamente? Vai continuar desperdiçando a graça com as 5 atitudes destrutivas que aprendeu hoje? Ou vai guardá-la zelosamente e deixá-la frutificar em sua vida? A escolha é sua. Deus já fez a parte dele. Ele se entregou totalmente a você na Eucaristia. Agora, você precisa fazer sua parte. Entregar-se totalmente a Ele na vida. E essa entrega começa e se renova a cada missa, especialmente no que você faz depois que recebe Cristo no seu coração.